Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui de volta, gravando para vocês. Continuando nosso vídeo anterior, que nós contamos um pouquinho da nossa chegada em Pamplona, uma cidade que fica lá no norte, nordeste ali da Espanha, bem próxima ali da fronteira com a França. E nós chegamos lá no dia 18 de junho de 2022, ficamos lá o dia 18, o dia 19 e no dia 20 de junho a gente retornou para Madrid. De noite, se não me engano, mais 8 horas da noite, umas 7, 8 horas, né? Da noite a gente regressou para Madrid, porque no dia 21 de manhã cedo a gente viajaria para Paris. Então a gente precisava voltar, né? Precisava estar em Madrid no dia 21. Então, para não correr muito risco, a gente voltou no dia 20 de noite e ficamos no hotel. Mas falando mais um pouco sobre Pamplona, essa cidade que a gente ficou lá esses dias, que a gente gostou bastante. No dia 19, no outro dia, né, depois daquele almoço gostoso que a gente fez lá no restaurante japonês, no Sakura. Depois do restaurante, a gente foi encontrar com sua prima, não foi? Sim, a gente foi encontrar com a sua prima para poder ver a tia dele que morava numa cidade um pouco mais afastada. Uma cidade próxima, mas é outra cidade, não é Pamplona. Alsasua. Logo depois do Sakura, né? Porque a gente, na verdade, antes do Sakura, nós tínhamos passado nessa casa dessa minha prima. Uhum. E quando estávamos lá, eu tinha perguntado à minha tia, né? Uhum. E se teria como ver ela lá. Uhum. Aí Fazia quanto tempo mais ou menos você não via? Essa minha tia específica, eu nem sei se eu cheguei a ver ela alguma vez. Sério? Porque eu desde muito pequena, ela já morava na Espanha e tal. Uhum. Então, eu não sei dizer. Olha só. Porque eu não lembro. Uhum. A minha outra tia... Se ela te viu, você era muito pequena e não lembra. A minha outra tia... Janete, sim, eu já vi bastante, mas também quando eu era mais pequeno que eu via bastante ela. Depois, só quando ela vinha visitar no Brasil, né? Uhum. Visitar a gente, é que a gente via ela de vez em quando. E então, aí como nós estávamos lá, eu perguntei da minha tia, aí ela me falou que minha tia estava trabalhando numa casa em outra cidadezinha próxima e que poderia levar a gente lá para visitar mais tarde. Como nós íamos almoçar, né, primeiro, lá nesse restaurante, Sakura, e depois do restaurante ela ofereceu de levar a gente para poder ir lá ver essa minha tia. Então, a gente saindo desse Sakura, eu conversei com ela, mandei mensagem para ela e tal, aí falou, não, tudo bem, vamos então nos encontrar aqui para poder ir lá. Aí eu acho que a gente estacionou com sua tia Janete, só que eles já estavam lá do lado de fora no carro, a gente só trocou de carro, basicamente, né? Aí nós fomos para outra cidade lá, que o nome era... Alsasua, se não me engano. Era uma coisa parecida com isso. É porque, uma coisa também que eu achei interessante lá em Pamplona, eles falam espanhol, né, que é castelhano, não sei. E tem uma outra língua que eles falam também, agora não vou lembrar o nome da língua. Mosquete, não. Osqueira. Mosquete é o nome da arma lá de... Osqueira, Osqueira, né? Isso. Enfim, era algo nesse estilo aí. Porque parecia mosquete. Osqueira. O nome dessa outra língua. Então, muitas placas lá de locais, enfim, placa de trânsito mesmo, tem tanto a versão em espanhol quanto a versão nesse outro idioma. Que é bem diferente. E que é muito diferente. É uma mistura aí de letras, parece, sei lá, polonês, russo. Não, russo não, mas polonês, assim, um idioma diferente. Que não é descendente do latim igual o nosso, não é nada. Mas dizem que lá não tem tanta gente assim que fala, né? São poucos também, poucas crianças que aprendem na escola, mas que alguém falou que aprendia, né? Uma das primas dele, de criança, aprende, né? Sim. Esse idioma.
Mas é isso, a gente foi pra essa outra cidade com a prima do Jonathan. A prima, o namorado dela, eu acho, né? Namorado dela e o primo do Jonathan. Sim. Fomos nós 5, né, no carro, até essa cidade próxima. E a paisagem, mais uma vez, muito linda, né? Até lá, de Pamplona até essa outra cidade. Chegamos lá, nessa cidade também, outra cidade super calma. Parecia que era uma cidade fantasma, assim, não tinha quase ninguém na rua. E fomos até a casa da tia, onde a tia dele tá trabalhando, né? E uma casa também muito bem arrumada, tudo assim muito bonitinho, né? Vocês vão ver aí na gravação, cheio de flores, tudo enfeitado, assim, a gente tirou uma foto também bem legal. E a gente passou um pouco, né? Ficamos conversando um pouco com sua tia, você revendo ou, enfim, conhecendo ela, né? Sim, ficamos lá, conversamos um pouco com essa minha tia Corina e ela até deu uns queijos pra gente comer. Lisandra gostou, adorou os queijos, todos eles. Duas coisas que eu lembrei aqui agora. Eu tomei um suco de laranja, de abacaxi, lá em Pamplona, que eu pedi assim, pode ser um suco de abacaxi, que eles chamam lá de ananás. Não é ananás, é outro nome. Mas esqueci o nome. Eu tomei um suco de abacaxi, só que quando eu tomei o suco de abacaxi, não parecia o suco de abacaxi daqui do Brasil. Não sei, era diferente, parecia que era um chá da casca do abacaxi, que lembrava enfim, muito, era muito lembrava forte, muito né? realmente que lá na casa dos meus pais, por exemplo, meus pais tinham o costume de descascar o abacaxi, depois pegava a casca e fazia um chá da casca. E aquele gosto era muito similar a isso. Era mais forte, assim, né? E lá na casa da tia Corina, né? Ela também me ofereceu o suco de abacaxi. Já era um pouquinho menos forte, né? Mas ainda assim eu achei um pouquinho diferente do que a gente costuma beber aqui no Brasil. Além do suco, ela ofereceu umas castanhas, amêndoas, né? E esses queijos que, enfim, eram 3 ou 2 tipos de queijo. Eu lembro de 2, mas pode ser que tenha sido 3. Só sei que tinha um que eles disseram que era francês, muito forte. Era um queijo muito forte, gente. Eu não sei se era esse que era de cabra. Não? Acho que não. Eu acho que não. Tá, tô confundindo. Mas esse queijo francês era muito forte. Não era forte de sal, mas era o gosto mesmo, assim, né? Sim, um gosto forte. Um puxado, assim, sabe? O defumado é puxado, mas ele era mais puxado ainda do que o defumado. É muito, muito. Aí eu comi uma parte, um pedacinho, depois já não quis mais, porque já não dava pra mim, pro meu estômago. Mas foi legal, a gente conheceu o senhor que ela toma conta, né? E logo depois de conversar um pouco, assim, a gente já voltou pra casa, né? A gente foi mais realmente pra rever, a gente desceu. A gente desceu, viu. Sim, uma área bem ampla, assim, o cachorro pertence, né, a esse senhor, e tinha um cachorro, a gente brincou um pouquinho lá com o cachorro, ligou aqueles irrigadores pra molhar um pouco a grama. A água tava fria. A água tava muito fria. Ficaram jogando um pouquinho de bola lá com o cachorro. E isso foi no dia 18 ainda, como eu falei, depois do nosso almoço lá no restaurante japonês, Sakura. Depois a gente voltou e já foi pra casa, né, da tia do Jonathan, novamente. E jantamos lá, conversamos um pouco, jantamos lá o peixe também, que tava muito bom, né? Um peixe assado com arroz, enfim. E depois cada um foi para suas casas e nós, nesse mesmo dia, também lembrei aqui agora, a prima do Jonathan que resolveu oferecer pra gente, sabendo que a gente ia pra Itália, ela resolveu oferecer pra gente pagar nossa passagem de trem. Sim, de Roma. Minha prima Silvana, né? Aí ela comprou uma passagem pra gente indo de Roma até Veneza, que a gente ia pra lá no final do mês, né? Enfim, no decorrer da viagem. E ela nos presenteou com essas passagens. Depois, como eu falei, cada um foi pra sua casa, a gente descansou. No outro dia, a gente foi tomar café com o primo dele, né? Não, é isso aí mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, porque no outro dia que eu falei, o almoço foi no dia 19.
Aí no outro dia, que era o dia 20, a gente já ia voltar pra Madrid. Sim. E a gente se despediu, assim, já de noite, digamos, da tia do Jonathan, porque ela sai de manhã bem cedo pra trabalhar. E a gente se despediu dela, e no outro dia de manhã a gente foi tomar café da manhã com o primo do Jonathan, o Marcelo, e a esposa dele, a Natália, e a filhinha deles. Café da manhã quase né, na hora do almoço. A gente levantou umas 10 e pouca da manhã, fomos tomar café, né? Depois disso aí, depois de tomar banho, depois de, enfim. A gente foi tomar café lá com eles, já levamos nossas malas, né? Porque de lá a gente já iria... Enfim, depois do dia todo, a gente iria pra a estação de trem para voltar para Madrid. Uhum. Então a gente foi tomar café da manhã nesse restaurante, essa padaria, né? Bem bonitinha, bem chiquezinha. Sim. Aí tava o Marcelo, a Ágata e a Natália com a gente. Depois desse restaurante, a gente deu uma passada rápida num mercado chamado Mercadona, porque o Marcelo ia precisar fazer umas compras lá. A gente foi lá com ele e vimos, pela primeira vez a gente entrou assim no mercado grande, né? Sim. Lá A em gente Madrid. entrou nesse mercado grande e conseguiu ver assim como funciona, né, o mercado. Sim. Assim, para a população, né, local, como eles fazem as compras deles no mercado lá. Sim. Como a gente faz aqui no mercado aqui, né? Para poder usar os itens em casa, né? Para cozinhar mesmo, essas coisas. Não igual turista que geralmente chega lá e vai só em restaurante, essas coisas, não. E a gente se impressionou muito com os preços. Como dá pra ver aí, a maioria das coisas era $1, alguns centavos, R$1,85, R$1,20. Aí esses chocolates, a maioria desses preços assim, né? E a gente realmente ficou pensando, nossa, se lá o salário mínimo é cerca de 1.050 euros, mais ou menos, alguma coisa assim. 1.050 salário mínimo. O transporte lá a gente também não achou tão caro. E o mercado também, que é um dos itens que mais se gasta, né, hoje em dia aqui, pelo menos no Brasil, e no geral, assim. Mas lá não, lá se realmente a pessoa for fazer as compras normais, assim, carne, pão, queijo, enfim, essas coisas básicas normais, não se gasta tanto lá nesse mercado, né? Existem vários mercados, só que esse que a gente foi, Mercadona, realmente era muito barato. Sim. Uns potes aí, como a gente tá vendo, uns potes de iogurte grande, €2. Um pote com 6, né? Que geralmente aqui a gente compra de, sei lá, 5, Sim. R$6. Tinha várias coisas de centavos também, e vale ainda ressaltar que meu primo que tava com a gente, né? Ele falou que antes da pandemia e tal, antes da guerra da Ucrânia, essas coisas, os valores eram mais baixos do que isso ainda, aumentou bastante, ele falou, em relação por causa dessas guerras, dessas coisas, aumentou, era mais baixo ainda do que é. Então imagina quanto que era mais fácil, com mais qualidade de vida as pessoas tinham lá em relação à comida, essas coisas. Sim. Porque o dinheiro que eles ganham realmente dá para comprar alguma coisa, dá para comprar várias coisas, a pessoa dá para aproveitar realmente, né? E não só fazer por comprar o que é necessário só, por exemplo, e viver ali só com o necessário. Sim. Lá, uma curiosidade é que eles gostam, não é que eles não tenham, mas não se tem um presunto igual o nosso. Lá o presunto deles chama-se Ramon, né? Que é meio que um presunto cru, né? É aquela parte do porco crua. Lembra muito um pedaço de carne bem fatiado, bem fininho, né? Lembra muito isso. Sim. Não sei como é o processo de fabricação dele, mas não sei também se ele é 100% cru, se ele é defumado, ele é o quê, mas ele o presunto deles é dessa forma. Sim. A gente já até chegou a ver algumas coisas similares aqui no Brasil com Ramon. Não estava escrito o nome Ramon e nós chegamos a comprar também para provar, para saber se o gosto era parecido. Mas o típico lá para comer no lugar do presunto que tem aqui é o Ramon. Aí um dos cafés da manhã que a gente tomou lá na casa da tia dele tinha Ramon, né? A gente comeu uma espécie de torrada com Ramon, se eu não me engano, queijo também.
e o chocolate, como era mesmo? Colacau. Colacau, que eles chamam o nosso Nescau, Toddy. Toddy, chamam de Colacau lá. Mas foi muito bom. Aí, como vocês estão vendo, ó, por exemplo, uma bandeja assim de camarão, eu achei também impressionante, que eu achei que talvez o camarão lá fosse caro. Mas não, uma bandeja de camarão, R$ 3,95 ou R$ 5,95, a depender da quantidade, enfim. E é isso, assim, a gente achou realmente muito barato, assim, as coisas lá. Sim. Depois do mercado, a gente foi ver a prima dele. Que foi assim, a gente passando da casa da tia do Jonathan pra ficar com o primo dele, depois a gente foi ficar com a prima dele. Vai tentando visitar todo mundo um pouquinho, ficando em casa de cada um, vendo, conversando com cada um, toda a família, pra ver, tentar aproveitar e, né, Lisandra também não conhecia nenhum deles, aí foi conhecendo todo mundo e aí falou, tá, vou passar agora na casa dessa minha prima Giovana, pra poder a gente ficar lá e depois almoçar com ela e tal. A gente foi pra casa dela, a gente chegou até também ver um álbum de fotos, né, do casamento dela com o John, né, o nome da rapaz é John. E depois de lá, a gente passou pra pegar a Macarena, que é a filha dela, no colégio. E fomos pra um shopping. A gente foi já direto pro shopping, né? Depois de pegar a Macarena na escola, a gente foi almoçar no shopping. Chegando lá no shopping, a gente ficou indeciso como sempre, né? Do que a gente ia comer. E por fim a gente decidiu comer um kebab. Foi a primeira vez, não foi? Que a gente ia comer o kebab. Foi a primeira vez. Eu já conhecia o kebab de vista e de filme, de série, de várias coisas assim. O kebab realmente o original, né? Aquele grande que fica em um rolo, rodando, com várias carnes misturadas ali, em várias camadas, né? Que eu achava bem interessante, porque eu gosto bastante de carne. Então, eu tinha bastante vontade, né? Desse original mesmo. Que eu já vi outros kebabs assim, né? Feitos assim, não sei, de forma diferente, que um rolinho ali, tipo espetinho, essas coisas assim, mas não era aquele grandão lá, cheio de camadas, cheio de coisas, igual eles fazem realmente lá. E aí, como eu vi lá, falei, não, vamos comer kebab, aí pronto, então decidi que ia comer esse kebab quando viu ele e... Vamos comer esse kebab e pedimos um pra cada, e ele vinha assim num pão, né? Tinha realmente esse conjunto de carne assim num espeto enorme, e o rapaz ele ia cortando e ia colocando numa espécie de sanduíche, só que era um sanduíche muito grande, assim, aberto, muito grande, muito recheado. Depois da carne ele colocava umas tipo a selga, não sei, alface e um molho, né, molho branco. E a gente pegou um pra cada, se eu não me engano foi uns 7 euros mais ou menos cada um. Mais ou menos isso cada um, 7 euros, mas era muito grande, um sanduíche bem muito grande. Ela não aguentou comer o todo dela direito. Não aguentei, né? Não é novidade, mas eu dei o restante pra ele, porque não coube, mas tava bom. Tava muito bom. Ele gostou bastante, se eu não me engano foi o que você mais gostou de comer, não foi lá na viagem? Eu gostei, mas não é aquela coisa que... Assim, eu pediria toda hora pra comer, não. Mas eu gostei de ter comido. Eu gostei bastante. Gostei também bastante da generosidade dele. Pela quantidade de coisa que tinha só com 7 euros. Apenas 7 euros, um monte. É coisa que provavelmente se fosse um brasileiro vivendo lá, talvez ele comia todo dia, porque 7 euros, né? 7 euros. O que é 7 euros? 7 euros. Onde você vai comer por 7 reais? 7 reais aqui, numa quantidade dessa, né? Sendo que o salário mínimo aqui é 1.100, 1.200, não sei quanto tá agora. Mas você vai pagar, sei lá, 20 reais no almoço. Alguma coisa assim, vai comprar um sanduíche, 30 reais. Também, pois tal. 7? Onde vai encontrar por 7? O shopping de lá era realmente muito parecido com os shoppings aqui, né? Não tinha tanta diferença. A diferença era que lá não pagava-se o estacionamento para estacionar, né? A gente entrou lá com o carro da prima dele
E a gente depois, na saída, a gente ficou até, e agora ela deve estar indo pagar, né, o estacionamento. A gente perguntou, mas ela, não, aqui não paga estacionamento. A gente aí, tá vendo? Depois do shopping, a gente foi passear num parque chamado Parque de los Sentidos, com o marido da prima do Jonathan e os filhinhos dela. E foi muito legal, foi muito bacana passear nesse parque, como o nome diz, né, o Parque dos Sentidos. Que a ideia é você passar e passear no parque, e cada parte dele aguça, né, um sentido. O tato, o olfato, a audição, né, e a visão, né. É um parque muito bonito, assim, com várias plantas, né, que serviam, por exemplo, tinha que olhar pra planta, por exemplo, beleza, essas coisas. Sim. Ou cheirar, quando a planta tinha cheiro, né? Você pegava e cheirava lá as plantas. Tinha vários tipos de plantas diferentes. Ela é muito florido, muito colorido. Por exemplo, hortelã, aí tinha, sei lá, outras coisas aí. Sim. Várias plantas diferentes com várias. Eu não lembro de todas as plantas que tinham lá, mas cada um tinha o seu cheiro, né? Tinham essas uvinhas aí, ó. Talvez aí seja para o paladar, mas a gente não chegou a comer nada tava lá. Verde. Mas a gente achou realmente um ambiente muito, assim, bonito, né? Assim, para se passear numa tarde. Tava muito legal, assim, para realmente passear com a família. Muito tranquilo, não tinha quase ninguém nesse parque, mas muito seguro também. E parecia bem preservado, não era aquele tipo de parque que hoje em dia, em alguns parques aqui do Brasil, você vê um pouco largado, um pouco desleixado, assim, abandonado, né? Não, era um parque que você podia ver o cuidado, né? A começar das plantas, enfim, de tudo, assim. A gente gostou bastante de passear por esse parque. Tinha essa fonte, que as crianças gostaram bastante dessa fonte das águas aí, né? E a gente viu esse pinheiro. Tinha um pinheiro lá bem... João gostou da galinha. João gostou da galinha também. Tinha umas galinhas lá. No meio do parque, num cercadinho assim, tinha umas galinhas. Tinha esse pinheiro bonito. Tinha uma parte bem parecida com o Japão, assim, né? Uma ponte vermelha. Uma ponte vermelha. Uma cascata. Bem clima japonês, assim. Depois desse Parque dos Sentidos, a gente foi passear também com as crianças num outro parque que tinha mais alguns brinquedos. Aí a Macarena gostou bastante dessa pequena tirolesa aí, para as crianças, né? E mais uma vez, era um outro parque muito bem preservado, onde as pessoas podem ir para fazer piqueniques, para poder passear, conversar com os amigos. Se você tem filhos, né, levar as crianças para brincar, se divertir um pouco, sair, né, de casa, daquele ambiente assim, né, mais fechado. E a gente gostou bastante também desse parque. Eu acho que não tem um nome esse parque, né? A gente não lembra exatamente do nome dele, mas era bem próximo desse Parque dos Sentidos. Sim. Lá em Pamplona, esses dois parques, e a gente gostou bastante. E no geral, na Europa, eu achei que tinham muitos jardins e parques em prol desse entretenimento e recreação das pessoas, né? É um lugar onde a pessoa ela pode ir para ler um livro, para não ficar em casa o tempo todo trancado, assim. E são muito bem preservados, tem restaurantes, a maioria deles, né? E bem legais mesmo para se passar assim, uma tarde, é muito legal. Depois a gente passear com a prima dele, né, com os priminhos, a gente já tinha que se preparar para voltar para Madrid. Então a gente pegou nossas malas e fomos caminhando da casa da prima do Jonathan até a estação, porque era perto. Sim. E não tinha muita ladeira, né? Sim, não tinha ladeira, também não tinha problemas com a calçada, podemos tranquilamente a gente levar tava as malas. Com mala de carrinho, de rodinha, né? Mala de rodinha. Não tem problema. Se fosse no Brasil é terrível. Eu ia falar, ter que ter carregado levantado toda hora a mala. Mas lá não. Lá você poderia tranquilamente ir rolando lá. As calçadas eram bem preservadas. Isso. Eu acho que tinham algumas rampas também, né? Tudo sem problema. Nós conseguimos então sair da casa dela lá e ir até a estação andando sem problema nenhum. Ainda chegamos a tempo.
Lá a gente precisou botar máscara para poder entrar no trem, né? Porque ainda era necessário, era obrigatório usar máscaras Talvez ainda dentro seja, não do sei. trem. Mas a gente foi em junho, né? Junho de 2022. E nessa época ainda, tipo, como já tinha liberado várias coisas, né? Como sabemos, já aqui no Brasil também. Mas em alguns certos lugares ainda as pessoas usavam máscara e tal, então era necessário. Então, a gente apresentou nossas passagens lá na estação de Pamplona, entramos no trem, embarcamos, né, de máscara, embarcamos nossas malas e fizemos a viagem de volta para Madrid. Chegamos em Madrid cerca de umas 11 horas da noite, se eu não me engano, na estação de Atocha. De lá, a gente teve que ir de metrô. A gente passou nas máquinas para comprar os tickets. Na verdade, a gente já tinha um ticket, a gente só fez comprar as passagens para a gente ir até o nosso hotel. Chegamos, eu estava um pouco receosa por causa do horário. 11 horas já estava tudo escuro. Mas eu estava receosa se ia ter alguém na rua, como é que ia ficar pra gente ir caminhando. Apesar de ser próximo, de ser perto a estação do nosso hotel, eu fiquei um pouco receosa. Mas, Europa, né? Chegamos lá, quando a gente saiu da estação, tava um monte de gente na rua. Tava muito cheio, muito movimentado, principalmente ali, aquela região que a gente ficou hospedado, né? Então foi muito simples a gente sair. E não parecia um ambiente assim, que geralmente você olha e sente perigo, insegurança, não. Tava bem tranquilo. Algumas lojas abertas, né? As pessoas na rua, comendo, passeando mesmo, enfim. Porque às vezes você, sei lá, tá mesmo aqui no Brasil, né? Você sai em algum lugar de noite, você vê muito bêbado, muito morador de rua, muita coisa assim, você fica assim, opa, alerta, cuidado. A gente não viu isso, não chegou. Claro, deve ter em alguns lugares que tem e tal, mas no lugar lá onde nós estávamos, não tinha nada disso, a gente ficou, se sentiu bem, não se sentiu ameaçado, mesmo chegando nessa hora lá. Então, chegamos à estação, na estação de metrô, fomos até o hotel, chegamos lá, falamos novamente, pedimos a chave, né, novamente, que a gente tinha deixado lá. E entramos no quarto e fomos finalmente tirar aquele descanso necessário da viagem, para no outro dia já acordar de manhã cedinho, que a gente ia embarcar para Paris. A gente saiu de lá, do hotel, se não me engano, umas 6 e pouquinha da manhã. Ainda estava tudo escuro, mas fica aí pro próximo vídeo. Então, continue acompanhando a gente, eu espero que vocês estejam gostando. Aproveita, dá aquela curtida. Se inscreve no canal. Compartilha aí a nossa experiência para quem você acha que tem interesse, tem curiosidade de saber, né? E continua acompanhando a gente, tá bom? Tchau, Até tchau. o próximo vídeo. Até o próximo tchau. vídeo.